Hum. Oi, oi, tudo bem? Quem chegou aí já? Vamos falar hoje sobre o livro A Psicologia Financeira, trazendo exemplos para o universo cripto. Vocês estão conseguindo me ouvir? Como é que tá? Tá conectado o microfone? Estão me ouvindo? Me dê um feedback aí, por favor. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu copiar aqui o link, porque eu ainda não mandei o link para a galera. Tudo bem? Muito boa noite. Quem chegou aí, se identifica no chat, diga de onde é, para eu ficar sabendo. Tudo bom, tudo bom? Estou aqui organizando o cenário ainda, luz, som. Deixa eu compartilhar aqui no nosso grupo exclusivo. Ai, ai. Vamos lá falar sobre psicologia financeira. É super gostoso esse livro, é maravilhoso, na verdade. Além de ser maravilhoso, ele é delicioso de ler. É muito relaxante, é uma leitura bem gostosa, tá certo? Esse livro, Psicologia Financeira, ele foi lançado em 2020. Vocês estão vendo meus olhos aqui? Foi lançado em 2020. O autor dele, o Morgan Housel, ele, além de investidor, ele também era colunista. Falava sobre investimentos, tá? E ele tira uma barreira muito grande de que ser bem sucedido nos investimentos, às vezes não precisa que você tenha um alto grau de conhecimento, de conhecimento do mercado. Basta você fazer o simples e se conhecer, porque muitas vezes as nossas decisões são relacionadas com o momento que a gente está vivendo, com a nossa vida, obviamente, além de características como o ego, o próprio ambiente, né, em que a gente vive. E por isso que a ambiência é muito importante, né? Estar cercado de pessoas inteligentes, pessoas prósperas, pessoas que discutem ideias e não fofoca, não é? Em falar em discutir ideias, gente, eu quero deixar aqui registrado o meu orgulho, a minha felicidade para a pesquisadora brasileira da UFRJ, a Tatiana Sampaio. Porque essa mulher, gente, incrível, simplesmente está desenvolvendo uma cura para quem tem problemas neurológicos relacionados ao movimento, pessoas que perderam os movimentos, né? Então, eu quero deixar aqui meu salve para essa mulher incrível, que a gente tem que falar o que, que é bom, né? O que, que é bom. Só eu. Ela é a cientista que está por trás de devolver o movimento às pessoas. Tatiana Sampaio, é isso mesmo, eu falei certinho. Ela é pesquisadora da UFRJ e ela está desenvolvendo uma pesquisa com um fármaco chamado polilaminina. E eu estou muito feliz de compartilhar isso aqui com vocês. Não sei se vocês já sabem, mas é essa aqui, ó, a pesquisadora Tatiana Sampaio. Quem não sabe, pesquisa sobre ela, porque é bastante relevante. Agora, nesse momento, vou pedir uma licença para vocês, para eu compartilhar um pouquinho dessa live no
no Instagram para chamar as pessoas, falar que a gente já está ao vivo aqui e vamos falar de um assunto muito legal, que é psicologia de mercado. E relacionado ao Bitcoin, obviamente. E aí a pessoa nem aperta a foto. Boa tarde, estamos no ar, na live, aqui no YouTube. Espero vocês para a gente falar sobre psicologia financeira agora, ao vivo. Aí eu vou botar o link da live, tá, gente? Rapidinho aqui, me deem esses minutinhos para eu chamar as pessoas. Ixi, ainda não. Aqui. Quase que eu encerro a transmissão, gente, sem querer. Bora lá, Chocolar Live, bora para a live. Então, bora, vamos começar aqui. Pessoal, muitas pessoas já leram esse livro, ele é um best-seller, foi lançado em 2020, como eu falei, tá? E já a introdução dele tem até um título. A introdução do livro, o título é O Maior Espetáculo da Terra. E vocês têm noção de qual que é esse? Oi! O Iraquitã aqui, ó. O coach... Oi, coach, eu tô te devendo material, não esqueci, tá? Vou te dar ainda, prestigiando a amiga. Obrigada, coach. Então, gente, obrigada, coach, obrigada, Iraquitã, que tá aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Me fala aí qualquer coisa, se não estiver ouvindo, mas acho que sim, né? Então, pessoal, esse livro é bastante interessante, que já na introdução ele te dá um choque de realidade. Obrigada, coach. Gente, sigam o coach lá, ele dá altas dicas sobre defesa pessoal, tá? Lá no Instagram, coach Fagner. E o Iraquitã é o noturno mestre, ele é capoeirista, né? Mestre de capoeira, não é? Então, eu gosto de saber todo mundo. Que obrigada, Iraquitã. E a introdução são 3 histórias que ele conta e já é um choque de realidade, porque ele põe por terra aquela ideia de que pessoas com alto grau de conhecimento, de informação, que são ricas. Então, vamos começar a falar desse paradigma que ele nos mostra aqui, que é o maior espetáculo da Terra. O maior espetáculo da Terra, pessoal, é justamente isso. É a capacidade de uma pessoa simples, como vocês vão ver aqui, conseguir acumular uma fortuna incrível ao longo da vida, tá? A primeira experiência que ele relata, na verdade, são 3. 2 são mais significativas, mas são 3 experiências que ele relata. A primeira é a dele mesmo, que quando era novo, ele trabalhava como manobrista em um hotel chiquíssimo, tá? Lá em Los Angeles. E ele presenciou cenas assim estarrecedoras de um jovem rapaz. O primeiro exemplo, ele não dá nomes, tá? Pode ser uma pessoa muito famosa, né, do Vale do Silício. Mas esse jovem rapaz, ele tinha 20 anos, era dono de várias empresas e ele foi responsável por patentear um componente essencial do Wi-Fi. Então, esse carinha de 20 anos tinha muita grana e ele fazia altas festinhas lá no hotel. E, eventualmente, ele quebrou o lustre do hotel. E o gerente foi até ele falar: Olha, você quebrou o lustre aqui, é $500. Ele sacou um bolo de dinheiro e falou assim: Toma, aqui tem $5.000. Não me enche mais o saco. Em outra ocasião, o escritor do Morgan Housel, ele presenciou esse mesmo empresário, jovem empresário da tecnologia, pegar um bolo de dinheiro e falar para um concierge: vai ali na joalheria e compra moedas de ouro para mim, compra algumas moedas de $1.000 para mim. Aí o concierge foi, pegou o bolo de dinheiro, levou as moedas para ele pegou a galera, foi por um deck e começou a jogar as moedas no mar como se fossem pedrinhas. O que aconteceu? Depois de certo tempo, o Russell ficou sabendo que essa pessoa perdeu tudo, né? Porque ele tinha um comportamento, gente, vamos falar sério, dinheiro não aceita desaforo. Esse cara foi bem desaforado, né? E ele não dá o nome dessa pessoa, ele só fala que
que ele ficou sabendo mais à frente que esse rapaz deixou a riqueza escorrer pelas mãos e perdeu tudo, tá? A segunda história, essa é a primeira história. A gente viu um comportamento aí desaforado com o dinheiro de um cara que era um gênio da tecnologia. A segunda história que ele fala é a que mais chama a atenção. Ele conta a história do Ronald James Reed. Esse Ronald James Reed, ele foi conhecido após a sua morte como um grande filantropo. Ele deixou uma pequena fortuna para a biblioteca da cidade e para os hospitais da cidade dele. Só que a vida inteira dele, ele foi simplesmente, gente, um faxineiro. Ele varria chão. Ele foi um faxineiro. E antes de ser faxineiro, ele consertava carros em oficinas. Só que ele levava uma vida extremamente simples. Ele tinha a casa própria dele, ele se casou e ele reservava parte do capital dele para investimento nas chamadas blue chips. Não sei se vocês sabem o que são blue chips. Fala aí para mim no chat, vocês sabem o que são blue chips? Blue chips é o nome dado. Alguém sabe o que é blue chip? E agora a gente vai fazer já a primeira correlação com o universo cripto. Blue chips são empresas consideradas empresas de alta liquidez, empresas sólidas no mercado. Tá? Blue chips nos Estados Unidos, por exemplo, é consideradas Magnificent Set, lá, a Amazon, Apple, Microsoft, tá? São empresas que ao longo do tempo se provaram, né? Se provaram no tempo. Elas são chamadas de blue chips como a referência às fichas azuis do poker, que são as fichas que mais valem. Então, são apostas certeiras, entre aspas. Então, esse faxineiro, ele lia o jornal e ele lia jornal e começou a investir em empresas, blue chips, ao longo da vida dele. É meio que o Warren Buffett, a história dele também, né? E quando ele morreu muito ainda humilde, descobriram que ele tinha deixado uma fortuna de 8 milhões de dólares. Pois é. Só que no testamento dele, a esposa dele morreu antes dele, ele não casou novamente, tá? Ele morreu com 92 anos, ele morreu em 2014. E ele tinha 8 milhões de dólares quando ele faleceu. E ele deixou 2 milhões de dólares para os enteados e 6 milhões de dólares para os hospitais e a biblioteca da cidade, tá? E todos que conheciam ele ficaram perplexos, ninguém sabia que ele tinha esse tanto de dinheiro. É aí que mora a grande riqueza, pessoal. A riqueza está onde a gente não consegue ver, é nos nossos hábitos, no nosso comportamento de consumo, tá? E foi isso que ele fez. E quem são as blue chips no mundo cripto? Investir em blue chips. Eu vou falar blue chips agora no universo de ações americanas. Eu já dei exemplo, por exemplo, a Microsoft é considerada uma blue chip. No Brasil, aqui são os bancos, né? Principalmente o Itaú, que é o maior banco, a Petrobras é considerada uma blue chip no Brasil. Nas criptomoedas, blue chips, grandes moedas são, por exemplo, o Bitcoin, que é a única criptomoeda que não tem um dono por trás, né? Que ela foi entregue ao mundo de forma descentralizada e o seu dono ela toma aí, não se identificou, a gente conhece ele por Satoshi Nakamoto, mas ninguém sabe ao certo quem é essa pessoa. Temos o ETH, o Ethereum, que é a segunda maior moeda do mercado de criptomoedas, e temos, além de Solana, que é incrível em velocidade e em taxas baixas, a Binance Coin, a BNB, que é a moeda da principal corretora mundial hoje, que é a Binance, tá? Então, fazendo essa correlação de blue chips de ações e blue chips criptomoedas, é isso que a gente tem. Eu fiz uma apresentação que eu vou colocar aqui para vocês, mas a gente está batendo um papo. A terceira história que ele conta ainda na introdução, que é o maior espetáculo da Terra, é sobre um cara que também era filantropo, muito inteligente,
e ele se chama, eu acho que ele ainda existe, é o Richard Fuscon. Ele trabalhava num banco executivo chamado Merrill Lynch, é um banco muito relevante nos Estados Unidos. Ele foi formado em Harvard e ele se aposentou com 40 anos, tendo várias propriedades. Um cara que se aposentar com 40 anos, gente, é muito cedo, né? Ele era ex-CEO desse banco, do Merrill Lynch, tá? E ele era um talento, reconhecido como um talento nos negócios. E ele tinha várias propriedades. Uma delas, uma mansão, que ele gastou rios de dinheiro para reformar. Só que aí veio a crise de 2008. Mais uma correlação aqui com o mercado cripto. Vocês sabem o que foi a crise de 2008? A crise financeira global de 2008? A crise financeira global atingiu o globo inteiro, mas ela nasceu nos Estados Unidos. Foi uma crise que a gente chama subprime, uma crise que afetou muitas pessoas, em que elas compraram, investiram, também se endividaram, tomaram dívida e fizeram hipotecas, principalmente dívida colocando a sua casa como garantia para comprar o que a gente chama de tranches, papéis relacionados a imóveis, com a seguinte premissa, de que os imóveis sempre se valorizam ao longo do tempo, mas isso é ao longo do tempo, gente. Num curto período de tempo, a gente pode ter oscilação no mercado financeiro, assim como a gente tem oscilação em todo tipo de mercado. E o mercado imobiliário sofreu um baque nos Estados Unidos, com várias ofertas do mercado imobiliário, os preços caíram e esses tranches, esses papéis viraram nada. Então, quem pegou empréstimo não conseguiu honrar o compromisso com esse investimento. Então, foi uma cascata de pessoas quebrando, perdendo suas casas, e bancos também não recebiam, né, os aportes e quebraram. Os Estados Unidos reergueu, né? Reergueu, pegou o dinheiro da galera, o dinheiro dos impostos das pessoas e injetou em AIG Seguradora, em outros bancos, para que eles não quebrassem. Daí que surgiu o Bitcoin. No final de 2008, o white paper que a gente fala, que é o artigo que falava de uma moeda sem governo, foi liberado para o mundo. E esse artigo fala o que é o Bitcoin, que é um dinheiro de pessoa a pessoa sem intermediários. E a principal tecnologia do Bitcoin, que está nesse artigo, foi a extinção do chamado gasto duplo. O que é gasto duplo? Sabe quando você tem uma foto no seu celular, você vai mandar para uma pessoa, essa foto ela fica duplicada, ela vai para você, e, por exemplo, você mandou para mim, fica comigo uma cópia e para você outra cópia. Por meio da tecnologia blockchain, que foi o que o Satoshi Nakamoto criou, você conseguia mandar algo digital e esse algo saía da sua posse e ia para a posse da outra pessoa. Isso foi o fim do gasto duplo, isso foi a grande tecnologia que permitiu a existência do Bitcoin. Que o Bitcoin, ele é mais que uma criptomoeda, ele é uma tecnologia, tá? E isso era para ser extremamente comentado na mídia. Só que uma moeda descentralizada, que não é feita por um banco central, ela, ao mesmo tempo, desafia o status quo, ela desafia o sistema financeiro vigente. Então, foi uma grande tecnologia, sim, mas essa tecnologia ela foi abafada. Né? Só que em janeiro, em 3 de janeiro de 2009, no outro ano, foi minerado, porque o processo de criação do Bitcoin é um processo matemático, por meio de algoritmos, na verdade, ele é um software que gera o Bitcoin. Ele foi gerado o primeiro Bitcoin em 3 de janeiro. E inscrito no primeiro bloco gerado de Bitcoin, a gente tem uma reportagem, tá? Do The Times. Essa reportagem, ela ratifica o que estava acontecendo, que o chanceler ele estava avaliando o segundo resgate aos bancos. Isso foi inscrito no primeiro bloco de Bitcoin para lembrar as pessoas que o dinheiro público estava sendo usado para resgatar empresas privadas. E quantas pessoas não perderam suas casas? Quantas pessoas não perderam a cabeça? E muitas delas tiraram a sua própria vida por conta de ter perdido esse dinheiro, né? Esse investimento nesses tranches na crise financeira de 2008, que assolou o mundo inteiro.
Então, o Bitcoin nasce como uma revolução financeira, fruto de uma galera que a gente não sabe se é uma pessoa, se é o Satoshi Nakamoto é uma pessoa, eu acredito que não, porque é muita tecnologia envolvida num sistema totalmente, é um Pix global, gente, para vocês terem noção, Bitcoin nada mais é que um Pix global, com a tecnologia descentralizada, em que qualquer pessoa, em tese, pode produzir a moeda Bitcoin. Só que hoje esse processo está extremamente profissionalizado. A gente tem fazendas, né, com rigs de máquinas para fazer isso, e isso geralmente usa países que têm o custo de energia um pouco mais baixo, né? Então, foi isso. Esse cara, voltando a esse CEO do Merrill Lynch, ele se aposentou com 40 anos de idade, ele era formado em Harvard, entendia horrores de negócio, só que ninguém prevê uma crise, né, pessoal? Só que a gente tem que ter o quê? A reserva de emergência nossa, que o Ronald Reed, que deixou 8 milhões para a biblioteca da cidade, inclusive, eu fico muito feliz por isso, ele tinha uma vida simples e ele poupava, ele investia, mais que poupar, né, uma mentalidade investidora, ele investia nas blue chips americanas, né? E aí veio a crise, e esse cara, antes da crise, o Richard Fusconi, que é o CEO da Merrill Lynch, do banco, aposentado, né? Ele fez um empréstimo, gente, de 1,5 milhões para reformar a sua mansão lá em Greenwich, que é uma cidade lá em Connecticut, nos Estados Unidos. E ele não conseguiu arcar com isso, ele decretou falência, né? Porque veio a crise financeira, e a crise afetou as finanças de todo mundo. E aparentemente o dinheiro desse Fusconi ele virou pó diante dessa crise, né? Foram dívidas altas, ativos sem liquidez, que a gente vai falar sobre liquidez mais para frente. Liquidez nada mais é que a capacidade de um ativo de ser transformado em dinheiro, de você vender ele no mercado e te devolver dinheiro. Por exemplo, quando você tem um imóvel, uma fazenda, um apartamento, é mais difícil ele virar dinheiro, liquidez, né? Agora, quando você tem ações na bolsa, gente, na mesma hora, quando você tem Bitcoin, é só abrir a corretora a qualquer hora, 7 dias por semana, que você consegue vender seu Bitcoin, tá? E isso é liquidez, a capacidade de virar dinheiro. É quando você tem um ativo que ele é desejado, né? E foi isso que aconteceu. O Richard Fusconi faliu, tá? E ao passo que o Ronald Reed, que foi o faxineiro, que construiu uma fortuna ao longo do tempo, ele deixou para caridade, tá? E o Richard teve as suas mansões leiloadas, tá? Com processo de falência. Então, ele quer mostrar aqui esse contraste entre uma pessoa altamente especializada em investimentos em Harvard, que por orgulho, que por status quis reformar uma super mansão, e na época os imóveis perderam valor, né, pessoal? E ele não conseguiu salvar o seu patrimônio, foi a leilão, tá? E o mais importante aqui que ele quer deixar para a gente marcado nessa introdução é que o comportamento é muito mais importante do que o nosso conhecimento, do que nossas informações. A forma como a gente reage ao que a gente está fazendo, ao que a gente está investindo, ao que a gente está comprando, ao que a gente está consumindo é muito mais importante do que a forma, do que toda informação junta no mundo, né? Então, será que eu preciso disso? Eu estou comprando isso aqui é para aparecer, por status, para aparecer para alguém ou é para mim? Isso aqui vai ser útil, né? Isso aqui vai gerar alguma coisa para mim, tá bom? E essa habilidade nossa de pensar, raciocinar sobre os nossos consumos, sobre os nossos desejos, isso é uma habilidade que está sendo construída ainda, é uma habilidade nova, é uma habilidade que chama psicologia financeira, tá? E ele fala que ao longo do tempo, as pessoas se desenvolveram na engenharia, na química, ficaram melhores com o tempo. Mas a psicologia financeira é muito novo, é muito recente. Então, o primeiro capítulo, ele vai falar, ninguém é maluco. Por quê? Porque a forma que a gente vê o mundo é a forma como a gente nasceu, o momento também da economia em que a gente nasceu. E isso varia de pessoa a pessoa. Tanto é, gente, que para o meu pai entender Bitcoin é muito difícil. Meu pai
entendia que quem tinha dinheiro tinha terra, tinha fazenda. O que ele investiu? Em terra, em fazenda. Eu não. Eu invisto em mercados digitais, porque eu acompanhei o crescimento do Bitcoin desde 2018. Eu investi também em mercado tradicional, em ações no Brasil, nos Estados Unidos e em cripto. Só que eu tendo 3 carteiras, eu vi que carteira cripto, gente, ela multiplica muito rápido. Em um ciclo, você carregando o ativo com expertise, com segurança, você consegue multiplicar seu patrimônio de uma forma mais assertiva do que em ações americanas e brasileiras. Eu não acredito que você não pode ficar só em cripto? Pode, mas pode ter diversificação? Pode, tá? Eu gosto, tem algumas blue chips americanas e tem o REITs, que eu já tenho que falar com o coach Fagner sobre isso, que são os fundos imobiliários americanos que te dão a renda passiva em dólar, que você vai comprando, vai acumulando, você vai ganhando um aluguel ali referente a esses fundos imobiliários, tá? E ele quer falar nesse capítulo agora. Vamos lá para o primeiro capítulo. Antes disso, alguma dúvida? Alguém já tomou alguma decisão que se arrependeu? Uma decisão assim de dinheiro, de investimento que se arrependeu? Quer comentar? Quer compartilhar aí? Porque as nossas emoções contam muito no nosso comportamento, do jeito que a gente gasta. É isso que fala muito esse livro. Comportamento é essencial. Vocês querem falar alguma coisa? Ou não? Posso continuar aqui? Eu vou ver se eu consigo. Coach, eu nunca investi, não. Sou leigo total. Mas que bom, as pessoas estão começando agora. Não é a gente não está errado em não ter começado ainda, tá? A gente é tudo novo, novato nesse assunto. Investir é algo recente. Ele até fala aqui no primeiro capítulo que a questão de construir uma aposentadoria é muito recente, é dos praticamente anos 80, tá? Então, essa mentalidade está sendo evoluída. Isso, que bom que você quer aprender. Essa mentalidade de investir, ela está sendo construída, está sendo, né, agora, ainda mais com a internet, está sendo descentralizada e chegando a mais pessoas. Esse é o meu principal motivo de estar aqui hoje, nessa sexta-feira, nesse happy hour produtivo com vocês, tá? E o primeiro capítulo, que ninguém é maluco, ele fala que ninguém toma decisão porque é louco, gente, com dinheiro. É porque, às vezes, a gente não tenha o conhecimento e, geralmente, a gente dá um peso muito grande à nossa experiência pessoal para tomar uma decisão. Nada fora da curva, a gente é humano, né? Só que 80% da forma como a gente acha que o mundo funciona não é como o mundo funciona de fato, né? E a gente se baseia nas nossas experiências, no ambiente que a gente nasceu. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês a apresentação. Eu fiz uma apresentação, eu vou mandar depois, tá? Lá no grupo. Quem tiver lá no grupo vai receber. Deixa eu achar aqui a apresentação que eu fiz para vocês, ilustrando cada um das histórias que a gente viu. Aqui, os ciclos Bitcoin. Gente, eu já fiz tanta apresentação que eu acho tão gostoso fazer. Tem princípios de trading. Deixa eu só procurar aqui onde que eu coloquei. A resenha aqui, achei. Apresentar. Achei a resenha, vou compartilhar aqui com vocês. Ver se vocês conseguem ver. Estão vendo, gente? Olha que gracinha. Ai, é muito lindo. Viram? Então é isso. A resenha desse livro maravilhoso, incrível, né? É um livro muito legal. Tenho ele lá no meu carrinho do TikTok Shop. Quem quiser me seguir no TikTok, eu falo muito lá no TikTok, adoro TikTok, tá? Esse livro, eu já falei isso aqui tudo para vocês, que é um best-seller internacional. O Morgan Housel é ex-colunista premiado do The Wall Street Journal, ele é investidor renomado também, tá? E a grande revelação, o sucesso financeiro depende muito mais do comportamento consistente e da inteligência emocional do que da inteligência técnica ou conhecimento avançado em finanças.
tá? E ele fala, né, do nosso milionário, que era um varredor de chão, que era um frentista, zelador, varredor, consertava carro, que era o Ronald Reed, que deixou 8 milhões de dólares investindo em ações de empresas sólidas durante décadas. E a gente, por outro lado, tem o Richard Fusconi, que era um executivo falido, virou um executivo falido, né? E a mensagem poderosa que ele deixa para a gente é que a inteligência financeira e diplomas não garantem sucesso. O comportamento consistente e disciplinado é que garante, tá? Aí o dinheiro, o que, que é? Mais psicológico que matemático, né? Forças invisíveis que nos movem. O mercado cripto, gente, ele é uma bússola, né, do mercado tradicional. Quando o medo impacta, a gente sente muito mais no mercado cripto de cara, porque o mercado cripto ainda é pequeno, apesar de já estar numa evolução incrível com a institucionalização por meio dos ETFs, o mercado cripto ele sofre mais porque ele é recente, então as pessoas tendem a vender cripto primeiro quando elas precisam de liquidez, quando elas precisam transformar um ativo em dinheiro, em dólar, né? As forças invisíveis nos movem porque é o medo, né? Que ele vai impedir os riscos, da gente correr risco, e é justamente nesse momento de medo que estão as oportunidades. É quando o preço do Bitcoin cai, que as pessoas estão em medo, que não querem investir, que é o melhor momento de investir. Tá? É contra-intuitivo. O mercado financeiro é contra-intuitivo. Mas quando a gente olha pela lógica do que a gente gosta de comprar no supermercado com desconto, é exatamente essa lógica que a gente tem que usar também para o mercado cripto, não só para o mercado cripto. Quando a gente quer ações, a gente tem que olhar o gráfico delas para saber se está no momento bom de comprar também. Não é só investir e carregar. Também, o preço importa. Eu acredito que o preço importa para você lucrar ao longo do tempo, tá? Além das emoções como medo, a gente tem a ganância, né? Na ganância, a gente vê essa ganância bem forte no momento de alta do mercado, no momento de euforia, no momento em que o Bitcoin bate nova alta histórica, atingiu 126 mil dólares. Todo mundo fica impressionado com a capacidade do ativo de crescer e entra no pior momento. Tá? E isso muito é movido pela ganância. A pessoa não olha gráfico, não olha a estrutura do ativo ao longo do tempo. Ela faz uma aposta emocional num momento de euforia. Só que às vezes a pessoa não tem essa percepção, porque falta também, gente, para investir hoje, o mais importante é autoconhecimento. Vocês podem saber tudo de Bitcoin, tudo de dólar, tudo de ações, mas você precisa se conhecer para saber o que você vai fazer se aquele preço daquele ativo que você escolheu cair. Se é um bom ativo, se você escolheu com base de uma análise valuation, com análise de quanto tempo tem esse ativo, como ele se comporta ao longo do tempo, como que é a estrutura de preço dele, se você está convencido, você vai cair, você vai comprar mais, porque você sabe que aquele ativo tem um potencial de valorização. Então você vai ficar tranquilo. Só que não é o que a maioria faz. A maioria vende no desespero, no pânico e faz o movimento inverso, né? Ele compra caro e vende barato, que não é o que a gente quer aqui, tá? Outra coisa, o orgulho, às vezes faz a gente gastar o que a gente não tem, né? Para impressionar pessoas que nem estão aí para a gente, não é mesmo? Isso é coisa de ser humano, né? Além de comparação social, que distorce as nossas próprias prioridades e os nossos objetivos. Então, cada pessoa age segundo a sua história, que é única, né? Dentro do seu contexto cultural, dentro das suas experiências profundamente pessoais com o dinheiro, tá? Então, as nossas decisões são tomadas em contextos emocionais intensos, geralmente, né, gente? E não apenas com planilhas e cálculo frio. Então, o dinheiro, ele fala muito mais sobre o comportamento. Ai, que bom que ele foi top demais, o coach. Sobre o comportamento das pessoas do que sobre matemática fria, entende? Então, uma pessoa simples, como o senhor que foi faxineiro, consertava carro, frentista, conseguiu. Oi, tudo bem, Luiz Maurício? Você não falou comigo, hein? Boa noite. Então, as pessoas, como ele, como Ronald, vendo as ações, comprando as ações de forma recorrente, tal qual Warren Buffett, que é um grande investidor, o maior investidor vivo do mundo,
ele viu o seu patrimônio se multiplicar, tá? E quando a gente tem decisões mais levadas pela emoção, pela ganância, pelo orgulho, pela comparação social, é aí que a gente tende a trocar os pés pelas mãos, né? Vou continuar na apresentação para servir de guia para nós. Mas é o primeiro capítulo, gente. Capítulo 1 é ninguém é maluco, né? Então, ele fala sobre a racionalidade relativa. O que parece completamente irracional para uma pessoa, por exemplo, meu pai é totalmente racional que eu invisto em Bitcoin. Ele já entendeu um pouco. E quando valoriza, ele fica todo animadinho, né? Mas quando cai, ele já fecha a cara. Ele não entende que faz parte do ciclo do ativo. É assim também com imóveis. Só que os imóveis também tem os momentos que ele vai estar mais valorizado e menos valorizado. Só que ele não enxerga assim. Então, eu entendo que cada um também faz sua escolha de acordo com o que ele vive, né? Com o que é a história, com o momento histórico. Inclusive, o autor do livro mostra pessoas que viveram em 1960 com a inflação muito alta nos Estados Unidos, que tendem a investir em renda fixa. Por quê? Porque a Selic, a taxa básica de juros nos Estados Unidos, a nossa Selic aqui no Brasil, está alta. Então, não compensa você diversificar em ativos voláteis, em ações, se você tem uma taxa de juros muito alta. Então, as pessoas, elas também investem de acordo com o momento econômico em que elas vivem, né? Então, o que parece irracional para alguns é extremamente racional para outros. E isso a gente tem que evitar de fazer o quê? Erros de julgamento. Se a pessoa escolheu investir naquilo, ela tem a tese dela de investimento, né? Então, o que se baliza ali, a decisão dela que importa, tá? E o contexto, além do contexto, das circunstâncias. Eu sempre falo de contexto, quase toda manhã. Não estou fazendo vídeos de manhã lá no Instagram, gente, porque o médico falou que eu tinha que ficar em silêncio. Como geralmente eu gravo em ar-condicionado, dou aula em ar-condicionado, ele pediu para eu ficar em silêncio, então eu estou me poupando, mas eu vou voltar a falar sobre contexto de mercado. Tá bom? Então é isso. A gente não pode ficar julgando o que uma pessoa faz com o seu dinheiro e que outra faz com o seu dinheiro, tá? Cada um tem o seu ponto de vista, e isso é o que a gente tem que fazer, é aprender, né? E o sucesso inesperado, né? Ele deu exemplos reais de pessoas com pouca formação técnica, na verdade foi o Ronald Reed, né? Que alcançou um enorme sucesso financeiro, porque ele teve um comportamento extremamente inteligente, além de ter uma vida pacata, gente. E a gente vai aprender que a agonia da volatilidade do mercado, ela se dissipa, ela vai embora quando você escolhe investir e ter paz. A sua paz é o mais importante para mim. É você entender um ativo cripto, que ele vai multiplicar seu patrimônio invariavelmente ao longo do tempo. Por exemplo, o Bitcoin, né? O Bitcoin tende a substituir o ouro como uma reserva de valor ao longo do tempo. O ouro é milenar, o Bitcoin tem 17 anos, acabou de fazer 17 anos agorinha. Então, ele tem um alfa maior. O que é o alfa? Ele tem a capacidade de te dar um retorno financeiro muito maior que o ouro. Apesar de eu também não achar ruim, caso a pessoa escolha ter ouro e Bitcoin na carteira. E você pode ter ouro na sua carteira por meio de cripto hoje, porque a gente tem uma criptomoeda lá, tem várias, né? Tem duas que eu conheço. A Tether Gold e a Pax Gold são duas criptomoedas, fazendo já o link com o universo cripto, que tem um lastro em ouro, que são stablecoins de ouro. Então, tem como você investir em ouro por meio de cripto. Além de ações também. Hoje a gente tem a X-Stocks, que são ações tokenizadas disponíveis em corretoras para a gente investir também. Então, hoje a possibilidade de investimento é incrível, tá? Ai, eu amo isso. Amo esse papo, gente. Eu queria fazer essa live em 30 minutos, mas eu gosto muito de falar desse assunto, tá? Então, a gente percebe no primeiro capítulo que as nossas experiências pessoais vão mudar as nossas crenças. Tudo é uma questão de crença, né? E ele mostra as gerações, ele fala das gerações no livro, né? A gente teve a Grande Depressão em 1929, depois a gente teve um boom com as ações em 1941,
né? Pós-guerra também, os baby boomers, pós-guerra, otimismo com ações e investimentos, e os millennials, 2008, ceticismo com o mercado, preferência por liquidez, tá? Eu me considero super millennial, tá? Tem gente que vai falar que não, mas eu sou. Aí a gente tem a importância da questão emocional para a gente investir, tá? O desafio real é controlar as emoções em momentos de volatilidade, tá? Não ficar desesperado, saber o que você está fazendo e falar, calma, eu sei o que estou fazendo, assisti o curso da Sheila lá, sou aluno, sei que esse negócio aqui vai dar bom, né? E aprender fórmula. Isso é mais difícil, esse negócio de ter clareza, de ter consciência do que você está fazendo, é muito mais difícil do que você entender de fórmulas sofisticadas de investimento, tá? Então, são virtudes essenciais do investidor, a paciência para esperar o resultado de longo prazo. Já diz nosso querido Warren Buffett, o grande dinheiro não está no trade, ele está na espera. É quando o ativo se valoriza e você pode vender ele com lucro, tá? Quando ele amadurece. Além de humildade para reconhecer as suas limitações e autocontrole para resistir a tentações, né? Que são as bases do sucesso financeiro duradouro. Muitas pessoas me procuram querendo saber qual que é o próximo Bitcoin. Gente, eu falo para elas, Bitcoin só tem um, porque ele é a primeira criptomoeda do mercado, é a maior criptomoeda do mercado que tem mais capital investido. Não vai ter outro Bitcoin. A gente tem outras oportunidades no mercado cripto que a gente tem que olhar a relação risco-retorno, ou seja, qual o contexto dessa cripto para investir, se ela está num preço legal, se ela vai valorizar para a gente realizar um lucro. É isso, é comprar realmente num preço bom, barato e vender caro. É só isso. Claro, hoje a gente tem capacidade de investimento em finanças descentralizadas por meio da Web3, de fazer as pools de liquidez em Ethereum, em stablecoin, que é muito legal, tá? Mas esse é papo para outro vídeo, tá? A gente está falando hoje de psicologia financeira, que são essas capacidades, principalmente, de o seu comportamento e o seu autoconhecimento. Saber por que você está gastando, como que você está gastando. É isso mesmo, eu estou comprando para aparecer, eu estou comprando porque eu fui impactado por uma campanha de marketing, eu estou comprando porque a Shopee fica mandando mensagem para mim o tempo todo. Até brinquei, quando eu tô gastando, vejo que eu estou gastando um pouco além da conta, eu já desinstalo esses aplicativos tudo. Sim, Shopee, apago tudo que eu não quero nem saber. Falei, vamos focar, vamos ler meus livros, vamos estudar o mercado, que eu também amo, né, gente? Isso aqui para mim é felicidade, é fórmula da felicidade, falar com vocês sobre isso. Então, e é um aprendizado contínuo, tá? O livro revela que o comportamento financeiro saudável, ele é um aprendizado contínuo e é profundamente pessoal e que evolui ao longo da vida de cada pessoa, tá bom? E ele dá os exemplos inspiradores, né? O Ronald Reed, que é o senhorzinho que investia nas blue chips, ele tinha uma vida modesta, sem ostentação alguma. Ele tinha um hábito consistente de poupar, que é mais que poupar, ele investia parte de cada salário. Então, esse aporte, ele já tinha o dinheirinho separado ali para fazer o aporte dele nas blue chips, né? E ele tinha uma visão de longo prazo e uma disciplina férrea, porque, gente, acontece de momentos a gente falar, poxa, parece que minha carteira não está evoluindo, mas é ao longo do tempo, a gente é uma espiral, né? Tem hora que a gente acha que não está saindo do lugar, mas quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente realmente evoluiu, tá? E o resultado do Reed foi 8 milhões deixados aí, ó, de dólares. Já a gente teve o Richard Fuscone, que foi uma ostentação genuína e que levou ele à ruína. Foi um estilo de vida com muita ostentação, gastos além das possibilidades reais, dívidas crescentes, incontroláveis e falência completa, apesar da alta formação dele em negócios, em finanças, tá? O resultado foi a perda total dele do patrimônio. E as lições fundamentais que ele deixa para gente é disciplina, né, consistente e comportamento inteligente. Eles superam o status social, o conhecimento técnico avançado e diplomas prestigiosos,
a disciplina, a sua humildade, o seu foco em investir, principalmente no longo prazo. Claro, quando você está no mercado há muito tempo, você vê uma oportunidade de curto prazo, você pode fazer um trade, não impede, mas você tem que conhecer o que você está fazendo, né? Tá? E por que que importa entender a psicologia financeira? Evitar as famosas armadilhas emocionais, que é o que mais pesa nesse mercado, gente. Se vocês forem olharem agora, o índice de medo e ganância no Bitcoin está em extremo medo, porque o ativo está caindo e muita gente entrou sem conhecer, está desesperada. E a maior busca da internet hoje é Bitcoin vai a zero. Quem não conhece o ativo está aí desesperado, ou vendeu, ou está carregando prejuízo com muita dor. E isso é uma armadilha emocional, tá? Então, compreender como o medo paralisante e a ganância desenfreada afetam as nossas decisões permitem desenvolver estratégias para neutralizar os impulsos destrutivos, tá? Então, a gente tem que se conhecer para investir, gente. Faz parte. Você saber que pode dispor, por exemplo, de R$ 100 todo mês para investir, aqueles R$ 100, você esquece ele do seu salário. Você não faz conta com ele mais. Então, é uma disciplina, tá? De longo prazo. E é importante a gente ter a psicologia financeira a nosso favor por decisões mais conscientes, né? A psicologia financeira, ela fala muito sobre o nosso comportamento. E quando a gente tem esse comportamento verdadeiramente alinhado com os nossos objetivos pessoais autênticos, não com expectativas sociais, a vontade de aparecer, ou pressões externas, é aí que a gente consegue, porque a riqueza, eu brinco, a riqueza gosta do silêncio. A riqueza gosta do silêncio. A riqueza não é aquela pessoa com aquele carrão bonito. A riqueza tá por trás, gente. Muitas vezes aquele carro é finão lá, entendeu? Então, a riqueza é por trás. O exemplo de riqueza é o Ronald Reed. Ele vai construindo a vida dele tranquila, sem dever nada para ninguém, devagarzinho, tá? A riqueza, ela é silenciosa, tá bom? E qual que é o maior objetivo da gente ter esse conhecimento hoje aqui sobre psicologia financeira? É a nossa liberdade financeira real. E essa liberdade financeira, invariavelmente, para mim, ela envolve a liberdade geográfica, você poder viajar, você poder compartilhar momentos incríveis com a sua família em lugares incríveis. Para mim, é isso, tá? Então, a liberdade financeira real, ela valoriza verdadeiramente a liberdade financeira como resultado direto do controle inteligente sobre os próprios comportamentos e impulsos. Gente, isso aqui é difícil demais, né? Às vezes, eu mesma, às vezes eu quero um negócio, eu fico louca lá. Eu quero um tênis assim, assar. Aí eu penso, pra quê? A gente tem que se conhecer, tá? Porque hoje o meu maior objetivo de vida é levar esse papo aqui para mais pessoas, é trazer mais pessoas para o universo cripto com consciência, tá bom? E a conclusão: o comportamento é a chave. Ninguém é maluco. Ele fala no final do capítulo 1, ninguém é maluco, a gente é apenas novato nesse negócio de finanças, tá? Cada pessoa faz o melhor que pode com a história que tem, né? Dentro do contexto, informações disponíveis. Então, cabe a gente evoluir a nossa mentalidade, evoluir para a gente conseguir investir melhor e construir um patrimônio maior, tá? E os hábitos superam fórmulas, não só é esse autor que fala no livro Hábitos Atômicos, também fala, né, que os hábitos superam fórmulas. O sucesso financeiro duradouro, ele é muito mais sobre hábitos consistentes e gestão emocional do que sobre fórmulas complexas. Tá? E esse livro nos convida à transformação. A psicologia financeira, ela é um convite poderoso para a gente refletir profundamente e transformar a nossa relação com o dinheiro, tá bom? O Morgan Housel, ele nos ensina a entender o lado humano das finanças, que é o primeiro passo para uma vida financeira saudável, equilibrada e, acima de tudo, livre, né? A gente quer construir liberdade, né, gente? Pelo menos eu acredito que liberdade é o meu maior valor. Deixa eu ver aqui no chat o que vocês estão falando. Desculpe minha enorme ignorância, mas o que vem a ser uma carteira? Você falou que tem... uma carteira.
Eu falei carteira, mas pode ser um portfólio de investimentos, tá? A carteira é aquilo que a gente monta para investir, tá? É uma carteira de ações, a carteira, eu falei 3, né? Porque eu tenho a carteira americana, a carteira brasileira, a carteira de cripto. São 3 carteiras, tá bom? Isso é um portfólio de investimento. A gente monta esse portfólio da forma que a gente se sente mais seguro. Esse portfólio é extremamente pessoal, tá bom? O que a gente acredita que a gente vai investir com base em análise de dados, principalmente, mas que vai ter um retorno ao longo do tempo. Deixa eu ver se tem outra apresentação rapidinha, só para falar um pouquinho sobre carteira. Eu acho que eu já até fiz um live falando sobre como montar uma carteira cripto, né? Para quem está começando. Gente, invariavelmente, comecem, não é um conselho financeiro, mas é uma experiência que eu trago para vocês, minha. Comecem pelo Bitcoin. Quando vocês tiverem lucro em Bitcoin, comecem a diversificar. Vão devagar, porque quem vai devagar tem como prever o lucro e frear em caso de prejuízo, sabe? É isso. A carteira, Iraquitã, é isso. É você montar o seu portfólio de investimentos, tá? Deixa eu tô procurando ver se eu tenho aqui um fácil. Eu já fiz uma live falando sobre montar carteira de cripto, mas eu acho que eu não vou ter fácil aqui, mas eu disponibilizo para vocês o material, tá? Para isso. E aqui, gente, ninguém é maluco, tá? É o fim do nosso. Ninguém é maluco, é o fim do nosso capítulo 1º. Semana que vem, a gente vai explorar o capítulo 2, que chama Sorte e Risco, e fala da história do Bill Gates, tá bom? Eu agradeço muito quem esteve aqui buscando conhecimento, buscando evoluir, e espero que tenham ficado claros os exemplos que eu dei. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui para mim, pode me chamar lá no privado do Instagram. Quem tiver interesse em um acompanhamento meu mais de perto, é só colocar mentoria lá no Instagram, que a gente bate um papo, eu explico para vocês como é que funciona a minha mentoria. Além disso, eu tenho 2 cursos disponíveis, que é o Bitcoin Descomplicado, que está num precinho bem bobo, bem bom, e o Hackeando Ciclos do Bitcoin. Os 2 cursos têm acesso vitalícios, tá? Um beijo para vocês, ótima sexta-feira, a gente se vê sexta-feira que vem com Risco e Sorte, capítulo 2, e a história do Bill Gates. E mais exemplos do universo cripto para a gente fazer essa correlação e ficar muito mais claro. Eu amei estar aqui com vocês hoje, foi maravilhoso. Um beijo, até sexta-feira, mal posso esperar. Tchau, tchau para vocês, boa noite.